Olá, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa da multiplataforma Frota e Companhia, que você encontra em formato de vídeo, podcast ou revista digital. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos apresentar hoje um novo programa da série Panorama 2020-2021 do mercado de veículos comerciais de Frota e Companhia. Ao meu lado, mais uma vez, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que vai nos ajudar nessa tarefa, sobre o comando técnico do Paulo Vasques e da Lia Mack. Olá, Solange. Olá, José Augusto. Olá, ouvintes e seguidores da multiplataforma Frota e Companhia. Obrigada por sua audiência e por acompanhar essa série de entrevistas com personalidades da indústria automotiva, que tem o objetivo de revelar como se comportou o mercado brasileiro de veículos comerciais em 2020 e quais as perspectivas para 2021. Está corretíssimo, Solange. Para dar sequência a essa empreitada, vamos tratar hoje do mercado de ônibus, o que aconteceu no mercado de ônibus no ano passado, quais as perspectivas para esse ano, através de um porta-voz muito conhecido do meio do ônibus, dos operadores de transportes, que é o diretor de vendas e marketing ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa. Walter, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, José Augusto, obrigado, Solange. É sempre um prazer muito grande estar aqui participando, tendo a oportunidade de debater e discutir um pouco sobre o nosso segmento de ônibus com um canal tão consagrado e importante quanto o Frota e CIA. Então, para mim, é um prazer muito grande e cumprimento vocês e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Muito bom, Walter. Antes de começar essa nossa conversa, vamos falar do mercado de chassi de ônibus no ano passado, Todo mundo sabe que o segmento sofreu um forte recuo, da ordem de 33% no volume de licenciamentos, depois de 3 anos, que vinha se recuperando, Eu quero saber como é que você enfrentou e como você resume as dificuldades nesse período. Vamos lá, José Augusto. Bom, de fato, esses são os números precisos que você mencionou, Então, esse ano, para quem se recorda, nós viemos aí numa tocada de crescimento muito interessante, O mercado de ônibus chegou em 2016 no ponto mais crítico de 10 mil unidades. Depois ele foi crescendo gradativamente e no ano de 2019 chegamos aí a 20.700 unidades, o que já era um patamar bastante interessante para a indústria de ônibus. E o ano de 2020, o ano passado, ele começou muito promissor e devido à situação que todos vocês conhecem, vivem, que é a pandemia, isso afetou fortemente diversos segmentos a nível mundial e o segmento de ônibus foi um dos segmentos mais impactados. Então, concluindo o ano de 2020, nós tivemos aí praticamente 13.830 unidades emplacadas, o que dá exatamente os 33% de queda em relação ao ano de 2019. Os segmentos mais impactados foram os segmentos de urbano e segmento de rodoviário. Vocês vão lembrar também, no início da pandemia, o segmento de urbano perdeu 75% dos passageiros, então vocês podem imaginar o tamanho do colapso. Até porque esse transporte público ele não é hoje sustentado pelo governo, quem sustenta é quem paga a passagem, Então vocês podem imaginar o tamanho do colapso e o rodoviário perdeu 90% dos passageiros. Então, de lá para cá, vocês também acompanharam, muita coisa foi feita, em termos de melhoria de segurança nos produtos, no ônibus de uma maneira geral. Enfim, a população vem retomando gradativamente para o transporte público, seja ele urbano ou rodoviário, mas ainda assim
a situação é crítica. Se a gente pegar hoje o segmento de urbano, ele tem aproximadamente 50% a 55% dos passageiros que tinha em 2019. No caso do rodoviário, chega a 40%, 45% dos passageiros que se tinha pré-pandemia. Então, esses segmentos nós vamos ter que ter um pouco mais de paciência, inclusive no ano de 2021. Essa segunda onda do Covid, obviamente, veio para atrapalhar um pouquinho mais esses dois segmentos, mas a grande verdade é que agora, né, existe um otimismo muito grande por conta da vacina, embora tenhamos até o momento pouco mais de 3 milhões e meio, aproximadamente 4 milhões de pessoas vacinadas contra a necessidade de 200 milhões de habitantes aqui no país, a gente tem uma esperança maior, sem dúvida nenhuma. Acho que vai ser um ano melhor para esses dois segmentos, mas ainda teremos que enfrentar aí pelo menos mais uns 6 meses até que boa parte da população possa estar vacinada e que as coisas possam retomar para patamares aí que a gente imagina chegar em torno de 75% do número de passageiros para esses dois segmentos. Então, essa é a notícia que eu diria um pouco mais impactante e que afetou muito o ano de 2020. 2020, só quantificando para vocês terem uma ideia, o segmento de urbano foi bastante impactado, teve uma queda de 45,5%. Então, tivemos emplacamentos aí totais de 4.833 veículos no urbano. Outro segmento muito impactado, que eu comentei, o rodoviário, em termos de números, nós temos aí uma queda de 41,8% em relação ao ano de 2019, que deu 1.477 unidades emplacadas. Agora, quais segmentos em 2020 tiveram uma performance relativamente boa, né? Primeiro, compras governamentais, né? Então, o programa Caminho da Escola, como vocês bem conhecem, eles têm, no ano passado, praticamente tivemos 3.000 unidades emplacadas. Então, isso dá um volume bastante equilibrado em relação ao ano de 2019, uma ligeira queda, mas praticamente podemos dizer que chegamos em patamares muito parecidos do ano de 2019. E o fretamento, que foi um segmento que teve uma performance muito interessante, cresceu 32% em relação ao ano de 2019. Então, foram no fretamento 1.604 unidades emplacadas. E por que isso? Basicamente, para manter a segurança dentro dos ônibus, considerando que boa parte desse segmento são empresas privadas e não públicas, as empresas acabaram tendo um investimento maior para manter um espaçamento dentro dos ônibus. Então, contrata o ônibus de 48 lugares para transportar 24 passageiros, né? Então, isso aumenta a demanda de fretamento. Por outro lado, nós temos também segmentos dentro da economia no ano de 2020 que prosperaram, né? Tiveram performances excelentes. Então, a geração de energia, minério de ferro, uma das companhias que comprou bastante essa prestação de serviço de fretamento é a Vale do Rio Doce. Todas as empresas que trabalham para o setor agro prosperaram, tiveram bons resultados e contribuiu muito aí para o crescimento do segmento de fretamento. Então, basicamente, resumindo 2020, o que eu diria que foi positivo são os escolares e o fretamento que contribuíram. E os que tiveram queda, urbano e rodoviário.
E no total, como o urbano tem um peso muito grande dentro da indústria, ele representa 45% a 50% de todo o mercado, o ano foi afetado e por isso nós temos uma queda de 33% no volume total de ônibus. Walter, em 2020, os licenciamentos da Mercedes-Benz sofreram uma queda de 40,8%, bem acima da média da indústria. E a participação de mercado da empresa caiu de 53% para 47%. Como se explica essa performance? Sim, na verdade, a grande justificativa para tudo isso, e os números mostram, né, a Mercedes fechou com participações expressivas no segmento de urbano, de fretamento e de rodoviário, né? Então, no urbano fechou com 71,6% de market share, no fretamento 58% e no rodoviário 60% de participação. Mas é evidente que no total essa queda ela é significativa e ela é representada pelo alto volume de escolares. Então, como vocês sabem, a Mercedes-Benz acabou não ganhando nenhum lote do programa Caminho da Escola de 2019, que vocês vão se recordar, eram 6 mil ônibus. Esses 6 mil ônibus seriam praticamente 3 mil esse ano, 3 mil no ano de 2020 e 3 mil ônibus aproximadamente no ano de 2021. Então, acho que essa é a grande explicação para a queda de market share. É o alto volume de escolar, que é um segmento que a gente não conseguiu performar bem, porque é um segmento que a gente também já comentou em algumas oportunidades, é um segmento voltado, o modelo hoje de aquisição e compra do governo federal, ele é baseado 100% pelo menor preço, né? Então não existe aí avaliações de performance de produto, custo operacional, quantidade de concessionários, tempo de atendimento, preço de peças. Então, toda a composição hoje que deveria ser considerado aí na compra de um produto, hoje o nosso país não leva em consideração ainda, né? Mas já no mundo isso é muito diferente e aqui a gente caminha uma hora para evoluir nesse sentido. Você mesmo admitiu, e isso aparece nos números, né, que apesar das perdas do período, né, a Mercedes-Benz ela reafirmou a liderança em todos os segmentos do mercado de ônibus, que é uma tradição histórica já nesse mercado. Eu queria saber assim, quais os planos, como é que você imagina reconquistar a participação da marca no mercado geral para o próximo ano, para esse ano, aliás? Bom, esse ano, obviamente, né, eu acho que também não será um ano em termos de participação de mercado muito simples, né, porque ainda temos, como eu disse, esse ano temos um volume grande de escolar para ser emplacado pelo menos até meados de 2021 e até meados de 2021 desse ano nós teremos ainda volumes conservadores de rodoviário e principalmente de urbano. Então eu acredito que a gente deve fechar com 2021 com uma participação provavelmente melhor do que o ano passado, mas ainda vai levar um tempo para a gente recuperar as participações superiores a 50%. Isso deve retomar assim que os mercados principais de urbano e rodoviário retomarem. Aí eu acredito que a gente volta, né? E também nós temos, até porque esse ano também deve acontecer outra licitação do escolar, que a Mercedes vai participar. Haverá uma audiência pública nos próximos dias para discussão e eu
eu sempre acredito que é possível ganhar alguma parte dessa licitação. Então, se isso acontecer, eu diria que ainda não interfere no market share desse ano, porque a licitação ganha, se acontecendo esse ano, possivelmente os emplacamentos ocorrerão no ano que vem, da nova licitação. Então, para mudar o cenário de escolar esse ano, eu acho que é pouco possível. Walter, mais uma vez, a Mercedes-Benz foi reconhecida em 3 categorias do Prêmio Lotus, campeão de vendas, relativo ao mercado de chassi de ônibus. Qual a importância dessa conquista para a marca? Sem dúvida, Solange, para a gente é um motivo de orgulho, é uma satisfação muito grande ser reconhecida, né, no Prêmio Lotus por 3 grandes prêmios, né? Primeiro pela marca de ônibus, pela marca de urbano, né, chassis urbanos e chassis rodoviários. É como se fosse a consagração do esforço de toda a equipe, né? Então você tem um time que respira ônibus, um time que protagonista da mobilidade, e receber um prêmio desse é um motivo de muita alegria para todos nós, né? Pode ter certeza que mostra que a gente está no caminho certo. Sem dúvida, Walter, e parabéns pelo seu trabalho, por toda essa equipe. Bem, amigos, vamos dar um rápido intervalo e voltamos em 30 segundos. Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse programa que integra a série Panorama 2020-2021, Mercado de Veículos Comerciais, promovido pela multiplataforma Frota e Companhia. Hoje estamos conversando com o diretor de vendas e marketing no ônibus da Mercedes-Benz do Brasil, Walter Barbosa. Bem, Walter, vamos falar agora de um outro tema que também é bastante atual, né? A vacinação contra a Covid no Brasil já começou, felizmente, né? Mas caminha a passos lentos, né? Demais, infelizmente, né? E eu pergunto para você, como é que fica a realização da Latibus e a Transpúblico previsto para agosto e a participação da Mercedes-Benz nessas feiras? Boa pergunta, José Augusto. A gente vem discutindo bastante, né? E a gente chega num consenso que a melhor alternativa, até para ser mais eficiente, mais produtivo e também para ser um ambiente bastante seguro para a população, a gente deve postergar a Expo Latibus para 2022. E esse ano, ainda no mês de agosto, devemos fazer algum evento mas de forma virtual. Uhum. Então, eu acho importante esse modelo de comunicação ainda esse ano, em 2021. É importante divulgar produtos, comunicar, estar próximo do nosso mercado de ônibus, e por isso eu vejo a necessidade de sim fazer um evento ainda esse ano, possivelmente em agosto, mas 100% virtual. Então, de uma forma bastante interativa, que a pessoa interessada possa navegar pelo espaço virtual, enxergar as novidades, as empresas que estão participando. Uma feira virtual. A gente entende que até julho ou até junho, nós vamos ter aí aproximadamente 40% da população vacinada, se der tudo certo. Então, não dá para arriscar ainda em fazer um evento em agosto sem presencial. Não seria prudente.
Bom, Walter, agora vamos falar um pouco de perspectivas para 2021. Conforme você já mencionou, o mercado de ônibus urbano foi um dos mais afetados do ano passado. Então, eu gostaria que você falasse especificamente agora desse mercado, quais as projeções para esse ano? Como você está vendo o mercado de ônibus urbano para 2021? Esse ano, se a gente pegar os números de janeiro, que é o que a gente tem consolidado, ainda não podemos nos basear nesse número para traçar uma projeção, mas na verdade, esse número foi 30% abaixo do ano passado, né? Então, quando compara janeiro a janeiro, nós tivemos aí esse ano 1.027 unidades emplacadas, e basicamente o que se emplacou foi ônibus escolares e veículos fretamento, praticamente isso. Os urbanos foram poucos, teve uma queda aí de 52%. Então, o que eu prevejo aí para o ano de 2021? Diferente do ano de 2020, que começou muito forte e depois em março teve a queda, esse ano começa invertida a curva, né? Então a gente começa num mês de baixo volume e algo em torno de 600 a 1.200 unidades mês a mês, mas isso tende a crescer a partir do segundo semestre. Então eu honestamente acredito que nós teremos um 2021 melhor do que 2020, mas um crescimento algo em torno de 10 a 15%, ou seja, volume total de 15.500 a 16.000 unidades esse ano. Então eu acho assim, como volume de mercado, eu acho que vai ser um pouco maior do que o ano passado. Agora, os desafios ainda são grandes nesse primeiro semestre. Esse primeiro semestre, para os operadores, ele será mais doloroso. Aí vocês vão me perguntar, por que mais doloroso? Ele vai ser mais doloroso porque no ano passado você tinha várias ferramentas que proporcionavam com que o operador postergasse também as suas dívidas, né? Eles tiveram carências e de alguma forma ou de outra eles tiveram um equilíbrio, outros ou a grande maioria não conseguiu equilibrar, mas reduziu o prejuízo. Então esse ano é um desafio, pelo menos no primeiro semestre, porque essas carências acabaram, os incentivos públicos acabaram, e agora a realidade é essa: tem que pagar a conta, o ônibus tem que operar, com ou sem passageiro, no caso do urbano, e a conta não fecha nesse momento, com 50% de passageiro. Então, eu vejo que para eles vai ser um pouco mais doloroso, mas eu acho que segundo semestre as coisas vão melhorar e bastante. E aí a gente vai conseguir voltar gradativamente para uma normalidade. Ok, Walter. E no caso do segmento rodoviário, o que esperar desse mercado esse ano? O rodoviário, ele sofre de uma maneira muito parecida com o urbano em termos de passageiro. Todo mundo que vai viajar a passeio, turismo, todo mundo posterga, não vai. Então, eles têm a queda de passageiro até maior do que o urbano. O urbano, como eu disse para vocês, esse ano já está em 50%, 55% do que tinha antes da pandemia. O rodoviário saiu do 10% na pandemia para agora 40%. Então, o rodoviário sofre mais de passageiro, mas ele tem uma grande vantagem. O rodoviário, você pode tirar o carro de circulação, você pode vender o carro,
você pode pegar esse carro e fazer fretamento com ele, que está bombando. Você pode transportar peça, você pode transportar carga no veículo rodoviário. Então, parte da receita das empresas de rodoviária, embora varia muito de empresa para empresa, mas isso pode ser de 13% a 17% do faturamento dessas empresas, através de carga, transporte de carga no rodoviário. Então, eu acho que sofre menos, mas também vai sofrer. Vai sofrer e vai retomar fortemente aí, tão logo os passageiros voltem pós-vacina. Então, agora nós teremos compras pontuais. Esse primeiro semestre nós vamos ter aí poucos grupos de rodoviário, vai ser algo bastante pontual, que vai comprar um ou outro lote, pode até ser um lote grande, mas é pontual. E no urbano, da mesma forma. O urbano, nesse primeiro semestre, são necessidades. O que eu chamo de necessidades? É uma licitação, uma empresa que está assumindo uma determinada... essa troca de uma empresa que não aguentou e agora outra empresa vai assumir aquela operação, ela está acontecendo no segmento de urbano. Então, isso, às vezes, demanda carros novos, às vezes pode ser colocado carros usados. Então, vai ter demanda, sim, também de urbano no primeiro semestre. O que eu estou dizendo é que é mais pontual. Não é nada assim que vá fazer o mercado mudar de patamar. A partir do segundo semestre, é outra conversa que eu já acho que vai retomar gradativamente. Perfeito. Walter, e para concluir a nossa conversa, para onde caminha o mercado de ônibus escolar? Você acha que o governo terá verba para bancar novas licitações? Eu acho que nesse momento o governo não tem essa disponibilidade de verba para a compra do ônibus. Ele tem verba, porém, ele está sendo pressionado por N outras prioridades. Uma delas é a saúde. Não que a educação não seja importante, lógico que é, mas até mesmo dentro do segmento da educação, da pasta de educação, existem outras prioridades. Então, eu vejo o seguinte: o recurso existe, a questão ela vai para a pasta de compra de ônibus ou não? Então, eu não tenho como precisar, mas o meu sentimento e as discussões que eu venho tendo aí com o governo e tudo, eu diria que a licitação vai ser feita, porque eles querem garantir, isso independe, quando se faz a licitação, mais uma vez, pode fazer licitação de 6 mil ônibus, comprar 0, comprar um ônibus ou comprar 6 mil. Então, ocorrer uma licitação é só para deixar o processo burocrático pronto. Só isso. Não quer dizer que vão comprar 6 mil ônibus. Então, eu, nesse momento, eu acredito que haverá licitação, mas devemos nos preparar aí para volumes, acredito eu, 40% menor. Ok. Bem, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o diretor de Vendas e Marketing de ônibus da Mercedes-Benz, Walter Barbosa. Desejar um excelente ano para você, para sua empresa, e muita saúde também, não apenas para você, para toda a sua equipe, toda a sua família. Suas considerações finais, por favor, Walter. Mais uma vez, agradecer a Frota-EC em nome do José Augusto e Solange, 2 grandes amigos que me acompanham aí há alguns anos, alguns bons anos. Mais uma vez, cumprimentar a todos que nos ouvem e que nos assistem nesse momento e
Desejo também que todos se cuidem. Estamos chegando aí na fase, temos aí mais 6 meses de desafio, de 6 a 7 meses, que não serão fáceis, mas já há luz no túnel, né? E é uma luz boa, podem ficar tranquilos, e o nosso segmento vai prosperar. Muita coisa que ficou represada deve acontecer nos próximos anos. Então nós temos aí um cenário futuro aí bastante promissor. Essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado. Bom, obrigada, Walter. Obrigado, ouvintes da Multiplataforma Frota Companhia. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Bem, caros espectadores, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia ou confira as edições digitais da publicação. Também você pode assistir os nossos podcasts, os nossos canais de vídeo e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.